desumana do chicote. O cativeiro fere de interdição perpétua a vítima. Todas as formas de escravização do corpo de animais, humanos e não humanos, são formas desdobradas de violação moral, física e emocional, protegidas pela instituição da escravatura, portanto, por uma tradição. Por isso, tradição não é sinônimo de ética. Tradições também são rugas na moralidade que perde seu vigor por sugar o valor inerente aos interesses fundamentais de uns para agregar valor instrumental a outros. A moral tradicional é o tecido mais enrugado que temos em nossa mente. A partir dessas pregas que nunca são abertas, preservamos a matriz cognitiva que dá sustento às práticas violentas e discriminadoras, mantidas em nome do respeito a algo que já não carrega valor, que pode ter tido um valor há centenas ou milhares de anos, quando as condições não eram comparáveis às condições da nossa vida atual. Para ser ética, a moral individual e institucional precisa demonstrar o benefício que as práticas morais tradicionais representam para todos aqueles que são afetados diretamente por esses costumes. Na moral tradicional, não se requer isso. Basta que o agente moral sempre mostre o benefício que ele tem, econômico, científico, estético ou erótico, ao explorar os seres vulneráveis, para que, então, todos se curvem e aceitem em silêncio aquilo que é praticado como moralmente válido. Ao escravizar seres vivos, jamais os beneficiamos, pois seu destino é sofrer a exploração e a morte, e nenhuma dessas coisas traz a eles qualquer benefício. Quem sofre a brutalidade jamais tira benefício dela. Os violentadores, por não sofrerem nenhum malefício com suas práticas violentas, as perpetuam. Mantidas ao longo de séculos, viram tradições. Assim tem sido escrita a história dos homens. Violência contra os escravos, as mulheres, as crianças, os animais e ecossistemas, tidos como parte da natureza física a ser simplesmente dominada ou domada, expropriada para acumulação de mais-valia. O conceito de animal. O que é um ser a quem eu chamo de animal? No sentido que designa um dos 3 reinos da vida, pelo menos dos 3 mais comentados, animais são seres que nascem livres e iguais em sua condição de indivíduos que, para se manterem vivos, precisam empenhar-se em autoprover-se. A condição de serem obrigados a se moverem no ambiente natural e social para se autoproverem pode ser compreendida como uma espécie de liberdade física, mas é uma liberdade negativa. Isto é, o preço dessa liberdade é ter de responder por si, dotando, então, essa liberdade dota o animal naturalmente de autonomia prática. Essa expressão é do filósofo do direito americano, o primeiro a criar uma ONG nos Estados Unidos, que foi aceita pela Corte Suprema, para defender animais como sujeitos de direito. Ele representa animais, ele vai à corte e representa o seu cliente, o animal. Stephen Wise. Ele tem 2 livros escritos, o primeiro se chama Rattling the Cage, chacoalhando ou sacudindo as gaiolas, e o mais recente dele, 2002, se chama Drawing the Line, traçando a linha divisória. E aí é toda a teoria dele positiva daí sobre direitos constitucionais, liberdades constitucionais para os animais. Emprego, então, o termo autonomia prática nesse sentido das 3 liberdades do corpo, que são 3 liberdades que constituem os direitos humanos fundamentais. Sempre gosto de lembrar que os direitos humanos fundamentais nada mais são do que os direitos animais dos humanos. O direito de não ser escravizado, o direito de não ser aprisionado, o direito de não ser explorado para fins alheios, que depois geram todos os outros direitos, os outros capítulos, os outros 30 artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Para efeito da atribuição de direitos constitucionais aos animais, Wise reconhece a autonomia prática e suas 3 liberdades fundamentais, todas elas relativas ao corpo do animal. A liberdade de não ser aprisionado, a liberdade de não ser escravizado e a liberdade de não ser assassinado. Ao nascer, todo animal é separado bruscamente da fonte de nutrição que alimenta seu organismo durante a gestação. Os que aprendem a mover-se para prover-se, seguindo padrões específicos de interação ambiental e social bem-sucedidos na sua espécie, sobrevivem. Pois, se viver é muito perigoso, Guimarães Rosa, isso se aplica a animais de outras espécies também, não apenas ao Homo sapiens. A vida é algo extremamente perigoso, estar vivo. Aprisionados e confinados, animais humanos ou não humanos são privados do senso que é próprio deles, da liberdade de buscar o próprio bem a seu próprio modo. Uso aqui, mais uma vez, o conceito de bem próprio específico, elaborado brilhantemente pelo filósofo biocêntrico Paul Taylor no seu livro Respect for Nature, Respeito pela Natureza, publicado em 1986, inédito no Brasil, nunca foi editado, e agora nós somos o primeiro grupo lá da UFSC que estamos fazendo os artigos sobre ética biocêntrica e colocando, já está na rede, já tem bastante material para quem precisa estudar isso. Na concepção de Taylor, todo indivíduo vivo tem um bem próprio à sua natureza. Esse bem constitui um valor inerente a essa vida. Não é um valor instrumental para fora, para interesses alheios. No caso de animais sencientes, os animais que são dotados de sensibilidade e consciência das coisas que o ameaçam, o provimento de si não afeta apenas o físico, mas também o psicológico. O animal provê a si mesmo a partir de conceitos armazenados em sua consciência. Esta, além de típica de cada espécie, também é singular em cada indivíduo. Quem tem muitos cães ou gatos na casa, né, Márcia? Pode descrever a personalidade de cada um. Esse fala comigo, esse só fala comigo antes de dormir. Esse o dia inteiro não dá a menor bola. Esse é ciumento. Não posso fazer carinho no outro, ele late, furioso porque está perdendo o meu carinho. Cada animal tem a sua mente singular do mesmo modo que nós temos. A perda da liberdade na qual a consciência se forma desse modo singular representa uma ameaça futura à consciência específica de si que cada indivíduo vivo precisa ter para continuar se movendo num espaço que se altera todos os dias. Basta ter uma interferência nesse ambiente e já o animal tem que refazer seus conceitos para continuar se provendo no dia ou no momento seguinte. Imagina depois de um vendaval, né, que assola as florestas, o pássaro acostumado a encontrar as sementes ou os frutinhos no dia anterior, ele tem que ter a consciência, armazenados as imagens, os conceitos desse alimento, o formato deles, ou a radiação, o magnetismo desse frutinho ou dessa semente, para no dia seguinte ao vendaval ele continuar voando até encontrar a árvore onde esse alimento se encontra. Se ele fosse um vivo vazio, se ele fizesse por instinto, se ele não tivesse consciência de que aquele fruto do qual ele tem uma imagem, um fruto que ele comeu, se ele não tivesse consciência da diferença entre ele e o ambiente com o qual ele tem que interagir ou do qual ele tem que obter os nutrientes, ele morreria de fome assim que passasse o vendaval e derrubasse todos os frutos ou sementes da árvore. Ele migra, ele busca num outro lugar, ele leva consigo o arquivo de sua experiência. E essa faz parte da mente dele. O confinamento de animais os força a viverem a vida contrariando a natureza do que seria um bem próprio deles, dentro do conceito do que é específico para eles, de que bem é específico para eles. O bem próprio de um animal, humano ou não humano, não é algo que possa ser oferecido externamente a ele. Para estar bem a seu modo específico, o animal precisa interagir no ambiente natural e social e ter condições favoráveis ao seu provimento físico e desenvolvimento psíquico, mantendo a liberdade para fazer escolhas. Os animais selecionam o que comem.
E a maior tortura para nós